Ei, se liga, episódio 27 da série Enfim o Fim. Estamos numa caminhada, 27º passo dado para a glória de Jesus. Muito obrigado, eu espero que o conteúdo profético de Apocalipse esteja fazendo bem para o seu desenvolvimento espiritual. E olha só, estamos aí na terceira igreja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, onde estava o trono de Satanás. Estamos falando isso já há alguns vídeos e compreendi o período até o ano 538, desde 313 até o ano 538, por causa das características contidas neste livro. E eu quero que você entenda que esse período histórico da igreja cristã de 313 a 538 depois de Cristo foi um período onde Constantino, imperador romano, mudou a sede do império para um lugar posteriormente chamado de Constantinopla, hoje Istambul. Resultado: essa mudança fez com que Roma ficasse assim, mais ou menos sem pai e sem mãe. Aí, o imperador que estava em Constantinopla acabou permitindo que o bispo de Roma se tornasse uma autoridade, fosse investido de todo um poder dada esta circunstância. E daqui a pouco, o poder do bispo de Roma foi crescendo tanto, que ele não só comandava a questão da vida religiosa, como ele comandava também a força militar, o poder político. Isso mesmo. Houve uma fusão da política, do Estado e da Igreja neste período. Resultado, o poder do bispo de Roma se tornou avassalador. Tão intenso que as tribos bárbaras que mantinham oposição ao sistema papal, elas simplesmente foram destruídas a mando de Roma, a mando do Papa. Só para você ter uma ideia, no ano 538, os ostrogodos, dentre as três tribos, foi a última a ser destruída 538 depois de Cristo. Os ostrogodos simplesmente desapareceram por oposição ao sistema papal. Diante desse cenário, o bispo de Roma tornou-se muito forte, mandava em tudo. E só para você ter uma ideia, ele foi nomeado cabeça da igreja, título que pertencia essencialmente a Jesus Cristo. Você observa, por exemplo, que a partir de 538, nós entramos no período de Tiatira por causa das coisas descritas nesta carta no Apocalipse. E esta quarta igreja, Tiatira, é uma igreja onde traz um personagem do Velho Testamento muito comum em termos de conhecimento para cada um de nós. Quem é a personagem? Jezabel. Jezabel foi a esposa do rei Acabe. Você se lembra? Uma mulher pagã, uma mulher má, que instituiu todo o sistema de adoração dos postes ídolos, de Baal, dentro da cultura, perseguiu os profetas de Deus, matou muitos deles. O mais famoso perseguido por ela foi o profeta Elias. Você conhece a história da Batalha do Monte Carmelo. E o que nós estamos entendendo com a inserção do personagem Jezabel dentro do período de Tiatira? Simples, de que o problema vem dentro de casa. A mulher do Acabe, a mulher do rei. O problema não era uma perseguição vinda de fora, o problema era uma perseguição implantada pelos próprios da família. Resultado, o que estamos verificando em Tiatira nada mais é do que cristão perseguindo cristão. Exatamente. O Império Romano, agora sob o domínio papal, a influência avassaladora do Papa, perseguindo aqueles que não concordavam com a tradição e queriam viver segundo a palavra. Você percebe a tensão? Essa era a tensão. Tinha gente que valorizava a tradição da igreja e outros valorizavam as escrituras sagradas. Nem sempre a tradição estava de acordo com as escrituras. Às vezes você tem um costume de um lugar porque teus avós ensinaram, porque os teus pais ensinaram, mas isso não significa que esse costume seja apoiado pela Bíblia. Está apoiado por uma tradição. E nesse momento, o que é mais importante para nós? A nossa tradição ou a orientação da palavra? O que pesa para a sua vida neste momento?
Ah, porque eu sempre tive esse costume. E se a Bíblia não apoiar o seu costume, de que lado você fica? Do seu costume, da sua tradição ou da orientação da palavra? Que sejamos todos pela palavra para não experimentarmos o erro deste período de Tiatira. Que Deus nos oriente e nos ilumine cada vez mais.